assim, Carol. Tem que virar pro lado. Aí. Foi o... Cara, hoje desculpa, hoje tá brabo, viu? Vamos lá. É a idade. Eu te entendo. Eu já tive vó e vô também, eu sei como que é. Pior não foi isso. A Juju, a filha do Gustavo, olhou pra mim assim: Ô tio, no teu tempo já tinha ginástica, né? Não, nem fogo não existia ainda. Boa noite a todos, estamos aqui hoje com o Rafael Valentim. Boa noite, boa noite. Pra quem não sabe, ele é ex-fábrica, ex-torres, ex-fábrica de novo, atual fábrica. 2 vezes, não, uma vez só a fábrica, ex-fábrica. Foi uma vez. Foi uma vez só? Uma vez só. E Grinch? Não, é que Grinch é o personalidade, ano, né? Segundo ano seguido já. Mas é a tua personalidade, né? Total. Ex-dono de podcast, corredor de motoca, motocross ou... 100% mais ou menos. Não, eu sou da trilha, nunca competi. Trilha, né? Trilhazinha leve de moto. Propaganda e publicidade, A gente tem perito mais em gerenciamento de redes. Tá tentando ajudar o papo de tudo que tem jeito, mas o papo não se ajuda. Não vai. Não vai. Me mandou uma resposta de lado, assim, dizendo que não vinha, e agora tá dizendo que sou eu que disse. Eu vou te contar a história, antes de começar. Então, hoje isso aconteceu de novo, né? Eu peguei, mandei uma mensagem pra minha chefe, e já solando com a mensagem do que precisava. Daí ela só responde pra mim: bom dia. Eu falei: cara, esqueci do bom dia. Mas pra minha chefe. Bom dia pra você também. Faltou pra você também. Também. Seria mais legal. Daí eu fui até a sala dela, né? Eu falei: chefe, desculpa, eu entrei já no assunto, porque a gente tava conversando do assunto e eu só continuei. Só engajou. Daí eu falei, contei a história, né? Que quando eu li a mensagem, eu falei: pô, o Valentim me dá uma resposta de lado dessa aqui, né? Será que eu fiz pra ele? Tudo bem. A gente tava conversando no papo, aquela insegurança. Mas explica pra galera o que aconteceu. Não, nós vamos falar disso. Isso é importante. Porque Você vai daí... ter que contar teu Porque lado? você vai contar o teu lado. Isso é importante. Aí, quando eu mostrei, você mostrou a mensagem e leu a mensagem pra mim, caiu o nível. É um tom de voz. Com um emoji de risadinha ainda. E foi E não foi um só, foi 4 ou 5. E foi fofo quando ele... Foi fofo quando ele leu, entendeu? Tipo assim, eu falei: cara, eu li o Grinch e de repente é o Valentim que tá lendo pra mim. Mudou totalmente. Então assim, Valentim, na época, quando a gente começou o papo, a gente tava procurando as pessoas, convidando as pessoas. Você foi um dos primeiros que eu tinha pensado, por quê? Porque a minha história remonta do Fábrica. Certo. Né? Você lembra? E quem era a Fábrica? Era o Valentim. Acho que foi na... Teve uma inauguração que a gente foi lá. Cara, você levou mais de 400 pessoas. Deu 328 total. 320. Foi o... Não foi, acho que foi, se não me engano, foi no Natal que a gente pegou, se eu não me engano. Não sei se foi na inauguração ou se foi na... Foi 98. Não, foi na inauguração. Foi na 98, não foi? 2018. 2018, 98. 98 Calma. não tem como. Eu já sou ruim de conta, ele me manda uma dessa, daí eu falei... 2018. 98 eu não era nem nascido. Não era. É que a minha Mentiroso. história no Airsoft, ela veio muito. Mentiroso. Não, 2018. 2018. Uhum. Porque você não tinha assumido ou você tinha aberto a Fábrica? Lá foi uma situação seguinte, a gente tinha... Tudo surgiu, né, como você falou de antigamente, na época eu tava com a Torres, né, e a gente tinha a loja aqui, que é onde a gente tá aqui hoje. onde a gente tá com o podcast aqui. E naquela época, como você falou, né, naquela época, quem trabalhava comigo aqui era o Jackson. Tinha o Jackson, o Maicon, era eu e o Douglas de sócio, né? Eu e o DN de sócio. O Michael lembrava. Ah, o Jackson, claro que lembro do Jackson. O Michael, o Jackson e a Gabi, que era a caixa. A Gabi cuidava do financeiro e os meninos eram vendedor. E surgiu uma proposta pro Jackson assumir lá. Não sei quem que o Jackson conhecia lá e não sei, surgiu uma proposta para ele assumir lá. Mas você já tava com Torres também. Eu tava com a Torres na época, onde hoje a galera conhece como Arena TK, né? A gente pegou como Arena TK, né? Era eu e o Douglas e sócio também na época. A gente pegou como Arena TK e a gente mudou o nome porque tava meio queimadão, assim, na época, assim. O ex-dono que tava lá, assim, deu umas pisadas na bola, assim, e tava meio queimadão. Eu sou bom de pegar o campo com o nome queimado, na verdade, né, cara? Bom de pegar e levar, E levantar, né? né? Essa é a diferença. E daí eu tava com o campo lá, eu tava com a loja aqui, e o Jackson surgiu
essa proposta pro Jackson. Só que o Jackson trabalhava com a gente aqui, ele não teria como assumir Teria que a abandonar responsabilidade vendedor. ou daqui ou de lá, e também ele não tinha intimidade de campo, né? Porque como que a galera hoje em dia vê o campo? Vou olhar um lugar abandonado, vou negociar um aluguel aleatório e vou criar jogo. Cheio de gente. Não é bem assim. Não é nem um pouco assim, sabe? A galera acha que a gente vive sossegado, mas não sabe o... É só abrir o portão que as pessoas vêm. Não, é normal, natural. É natural. Então, assim, ele me intimou, né, nessa época pra eu trabalhar junto com ele lá. E na época era Airsoft Atuba. Não sei se você vai lembrar. Porque tinha o Arena Tuba. Lembra do lado? O Arena era do Gringo. Isso, Do Gringo e do depois Mariano. do Mariano. Isso, a gente abriu meio que... Cara, foi acho que a fábrica surgiu um pouquinho antes deles pegarem o ponto lá. Porque, se não me engano, eles eram até clientes da loja aqui na época. Eles compravam bolinha, armamento, tudo pra poder montar de kit lá. Eles vinham aqui na Company jogar nas quartas no sábado, quando eles se juntaram. Eu não lembro o nome do outro rapaz que era junto com o Mariano. Danny. Era um baixinho. Cleverson, não é? Não. Ele até tá trabalhando de Uber agora. Ele veio aqui entregar um negócio pra mim. Eu não lembro, não vou lembrar o nome dele agora de cabeça, não vou lembrar. É muito tempo. E eu sou ruim de memória também. E eles começaram a vir aqui toda quarta e sábado. Daí a gente descobriu que, tipo, 3 semanas depois eles abriram o campo lá, né? Eles vieram ver mais ou menos como que funcionava a dinâmica e foram montar o campo lá. E daí o Jackson tinha me convidado para ir de parceiro com ele. Eu topei, né? Falei assim, vamos embora. Daí eu já tinha os armamentos da Torres, já tinha uma quantidade boa de armas ali e tudo. Já sabia como que funcionava a dinâmica do campo, tudo. E virei concorrente de eu mesmo, né? Então eu tava com a Torres ali e fábrica. Quer sentar lá. aqui do lado do tio? Venha, sente aqui do lado do tio. Mamãe deixou você subir? Sim. Ô Carlinha. Na verdade não deixa não, eu que quis. Você que quis subir. Dá boa noite pro pessoal lá então que está ao Olha vivo. pra câmera. Boa noite. Isso. Essa é minha filha mais velha, pessoal. Eu tô vindo mais nova ali A agora. Clarinha. Tio só tem medo dessa escada. O tio tem muito medo dessa escada. Então, assim, e daí ele estava no Jackson. Voltamos. Que Então, você já assim, tinha todo o know-how, conhecimento do Torres. Ou seja, você estava assumindo Isso. e abrindo uma concorrência pra você. Daí o que aconteceu? O Jackson ele tinha que montar a loja, como obrigação e combinado nosso aqui, ele tinha que montar a loja na Torres nos domingos, né? A época da C-Store, que a galera deve lembrar aí. Eu tenho muita coisa Sim. dessa história. Então, as bandoleirinhas bordadinhas, os Maleta. petzinhos, aham, Caixinha de armamento. arminha, aham. Então, assim, a gente tinha a C-Store e o Douglas, os meninos trabalhavam com a gente, e no domingo, Que o Michael eu conheci aqui nessa época. o Michael já era fotógrafo, já... Sim, mas eu conheci como vendedor. Como vendedor Eu não no sabia- campo. Na loja aqui. Na loja, né? E daí o Jackson tinha umas folgas maiores, porque daí ele trabalhava no domingo pra gente lá na Torres. E só que daí começou nesse impasse de tipo, Jackson loja e Jackson campo, Jackson loja e Jackson campo. Daí começou a atrapalhar o nosso rolê ali. E ele mesmo reconheceu-se na época, não sei o que ele tá fazendo hoje em dia da vida, faz muito tempo que eu Nunca não mais vejo vi, ele. Nunca mais vi. Ele reconheceu na época, assim, Rafa, não dá pra mim, não tô conseguindo acompanhar e rolava também um pouco do financeiro, né? Ele ganhava relativamente bem aqui na loja, porque ele era, cara, equiparava com o Michael, assim, às vezes ganhava do Michael, às vezes o Michael ganhava e eles vendiam super bem, e como eram comissionados, eles ganhavam bem. Eram os dois, você veja. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, isso aqui tinha um movimento absurdo, essa loja. Tinha, graças a Deus. Só que eu vou falar uma coisa pra você, bem a verdade, o Douglas tá aí, ele vai poder me confirmar. A gente não pegou Prolabora em nenhum momento aqui da loja. Entrou aqui e investiu aqui. A gente entrou, a Equipamento, gente foi comprando. A história dessa Store, assim, é bem massa. Porque surgiu a ideia de a gente montar a loja aqui pra vender os produtos aqui, os insumos aqui. Na época era o Zata que tava aqui, o Zata saiu, né, pra montar a loja lá no Barigui. E Tá lá ainda até hoje. E daí a loja ficou aqui, o espaço aqui ficou largado, né, tipo, abandonado, porque não tinha mais loja. Daí eu e o Douglas a gente reformou, a gente fez essa parede lateral aqui, fizemos a parte do telhado, montamos o escritório aqui em a cima. mesa de sinuca lá embaixo. A mesa de sinuca foi no tempo do Diogo, não era no meu tempo não. Pô, Não, existia mesa de sinuca sim no meu tempo, porque ela era do campo. porque era do Douglas, da outra casa dele, ele teve que trazer pra cá porque não tinha mais espaço pra pôr.
Só que não era ativa, era só pra pôr as... A munição em si. As O balas. armamento, depois colocaram o vidro em cima. Isso mesmo. Verdade. E daí a gente veio pra cá. E daí quando a gente veio pra cá, a gente começou a investir. Né? Então constrói parede, constrói não sei o que, põe canalitado na loja inteira. Arma. E na época se surgiu muito a ideia do Paraguai. Né? Começou muito a galera trazer Paraguai. E eu e o Douglas, assim, a gente trabalhou muito certinho. A gente trabalhou muito correto e a gente era contra essa compra de armamento. Nota é Isso lista. quebrou muito Tudo os certinho. lojistas. A gente foi muito forte clientes da época da Titus aqui, né? Do pessoal que vendia GG, era eles aqui. Era eles, Eles que forneciam GG. Então a gente era um dos top de compra deles ali, porque a gente comprava muito. Só que começou a ficar meio desleal a competição, né? Em relação à venda do armamento. Porque a gente tinha que ter lucro. E ao mesmo tempo, se a gente tivesse muito lucro, mal dizer, né? Tivesse um lucro na arma... vou dar um exemplo aí, na época ela tinha a CM16 Raider. A gente pagava na Raider coisa de R$1.200, R$1.300 pra vender a R$1.690, R$1.700, tendo que emitir nota fiscal sobre. Ou seja, pra pagar imposto, pra manter a casa. Exato. 3 funcionários, tudo, comissionamento dos meninos. E daí a gente pagava isso e a gente sabia que no Paraguai era coisa de R$700, R$800. Então era quase metade do valor do que a gente pagava. Daí a galera vendia no preço que a gente pagava, praticamente. Então a gente brigou muito na época com o... Putz, tinha um gordinho, baixinho, que era o representante lá, cara. O Carlos, na época. Ele era gente boníssima com a gente, só que tentava bonificar, tentava fazer um monte de arrego pra gente no armamento. Também, veja, imposto sobre imposto sobre imposto. Total. Você não tem como. Total. Então, assim, a gente montou a loja. E legal. Fomos indo, investindo, aí a gente fez muita parceria. Você montou a loja legal. Tipo, legal. Legal. Na época pra vender precisava ter o CR também. Tudo certinho. E daí a gente fez uma parceria muito grande com a Náutica também na época. Então a gente começou aquela folia dos coletes modulares, que na época não existiam os modulares, tinha aquele 3 em 1 que eles vendiam antigamente, lembra? Que era os fixos, daí vinha um coldre, vinha um bolso aqui assim. Era o que era de... O pessoal falava que era segurança. Um colete de segurança, entendeu? O colete da época era aquilo ali. E daí veio os modulares. E a Náutica que tinha os NTK, que tinha uns coletinhos que era legais voltado pra Airsoft já, né? E daí eles trouxeram isso, a gente arrematando lote, então só dinheiro, fomos colocando. Juntando isso... Nessa época você tinha noção, tinha o quê? Umas 3 lojas em Curitiba? Aí que tá, eu ia chegar agora. O Marcelo tinha a loja da Zona Tática, que era no Shopping Jardim das Américas e no Shopping Cristal. E ele veio oferecer os pontos pra gente aqui. Daí eu e o Douglas olhando um pro outro... onde tinha os stands, né? De tiro. Daí eu e o Douglas olhando pro outro e falei, cara, não podemos, né? Montamos uma loja aqui agora, tal. Ele, não, vamos fazer assim, me dá um tanto, pedala tanto e faz não sei o que, tal. Então o Dani vai assistir isso aqui depois, ele vai lembrar do jargão, eles adoram. Porque uma outra hora eu explico essa história. E daí a gente foi ver as lojas. Aqui no Jardim era legal, era uma loja relativamente boa em relação aos stands, tinha um movimento legal. Não tinha venda de Airsoft, tinha lá a venda, mas não vendia Airsoft no shopping, não vendia... Mas tinha exposto, mas não vendia. O que vendia era serviço. Era o standzinho ali que a avó ia levar o neto no shopping. Mas é o Mas perfil o que dava lucro, na verdade. É isso que eu ia falar, mas é o perfil do cara do shopping. Do shopping. Ele quer onde a ali pessoa começa distrair. a conhecer o Airsoft. Eu vejo por conta daquela loja que tem lá no Jockey. Ou a Sniper. Você vê as pessoas usando stand, dando tiro, mas você não vê ninguém saindo com nada. Sai com nada, não compra. Então assim, foi isso aí. E na época, o Cristal lá era embaixo de uma escadaria do... Tinha um elevador do no meio elevador. da loja. Isso, eu tenho uma foto na porta desse elevador. Era embaixo da escadaria com elevador, tudo tal. Era uma loja bem aleatória, assim, que eles, na verdade, era um quadrado que eles fizeram de loja. Não tinha público, Só né, que pra o aluguel dela era muito barato pra gente, né? Por estar dentro do Shopping Cristal, era um aluguel muito barato. E daí a gente acabou aceitando, pegamos lá para fazer as lojas, e a gente utilizou a loja do Cristal, na verdade, como ponto de retirada. Porque tem muita gente que joga Airsoft e trabalha no centro. Então, às vezes, o cara quer jogar o final de semana, mas não vai vir pra compra. Eles iam para outros campos, mas eles podiam comprar. Passavam lá, porque o shopping fica até as 10 horas da noite. Mais fácil. Né? Daí o shopping fica até as 10 horas da noite. Daí a gente aumentou o nosso quadro de funcionários. Depois veio a Evelyn, a mulher do Maicon, trabalhou com a gente com bastante tempo também, nesse período da loja. Veio o Felipe, veio o Luizinho, que era um volante, que
trabalhava como folguista. Eu sei que a gente tinha que contratar, tipo, uma pessoa a mais por questão de escala de Sim. horário. Você tava Ainda mais com shopping. 3 locais de trabalho. Três locais. 3 pontos de venda. 3 pontos de venda, exatamente. Daí a Gabi era o financeiro, cuidava, centralizava tudo o financeiro dela em contas a pagar e esse tipo de coisa. E os meninos vendendo. Daí aqui ficava o Michael e o Jackson, na principal aqui. Daí o Filipinho no Cristal, junto com o Luizinho. E a Evelyn ficava aqui no Jardim, porque o Michael trabalhava com a gente aqui, então ficava mais fácil pra eles buscar ela e levar. E tinha mais uma pessoa mais 2 pessoas que trabalhavam com fogo. Eu lembro que era uma média assim de 5... E tinha o que fazia taxa de vez em quando. Que Sim, parecia sim, freela. Porque essa história do Cristal foi assim. Tô eu fotografando um evento num restaurante ali em cima. Acho que já era o Coco Bambu, eu não lembro agora. Daí eu olho lá pra baixo assim, Airsoft. Eu falei, como assim Airsoft dentro do shopping? Desci, né? Era Você já jogava na época? Já jogava. Desci, vi o stand e falei, olha só, quanto que é? Eu falei, tanto, é 10 anos. Eu falei, então me dá 2 rodadas aí. Foi brincar lá. Fui brincar lá. Tipo, daí voltei pra fotografar. O legal do Cristal, assim, essa história do Eles Adoram, foi bem engraçado por causa disso. Dentro do Shopping Cristal, eles fizeram meio que Tinha um circuito, um né? circuitozinho do terror, assim, sabe? Isso. Então era tudo escuro, tinha máquina de fumaça, neon pra caramba, né? Luz negra e muita coisinha neonzinho. E a galera ia lá, estava fumaça e tal, e vendia muito aquilo ali. Porque a galera, o pezinho ia lá, dava uma volta e voltava alucinado, assim, quero de novo. Pau de novo. Mais Aliás, 30. olha que ideia pro você tem. Sim. Mais 30. Terror. Mais Fumaça. 30. Isso aí, é muito legal, vendia bem. E daí o que acontecia? Eu e o Douglas, assim, nesse ponto, a gente, tanto eu quanto ele, a gente gosta de profissionalizar o negócio. Né? A gente não quer fazer um negócio muito amador. Né? A gente sempre foi nesse ponto. A gente gastava a mais do que devia, Pra poder Fazer. do que deveria, né? Pra poder fazer, pra entregar um negócio legal. Eu falo isso pro Zé, mas... E e na época, o Marcelão, né? O Marcelão não sei se vai assistir também ou não, vai chegar nele. Tá aberto. Mas ele colocava às vezes umas garrafinhas com bolinha dentro, que às vezes eles varriam tudo, juntavam, colocavam dentro das bolinhas e tal. Daí o que era a pira dele? Colocava umas latinhas, uns negócios pra galera tirar e fazer barulho. Então fazia o tec, tec, tec do barulho da bolinha no metal e tal. Daí ele chegava sempre lá assim, cara, eles vêm aqui, eles atiram na lata quando faz barulho, nossa, eles adoram. Então surgiu essa do Eles Adoram. Então assim, eu e o Douglas, quando a gente tá aqui, às vezes tá conversando... Já pensa em alguma coisa que eles adoram. A gente se ajuda muito, né? Eu tento ajudar o máximo que a gente pode com ele, porque a Company tá com a agência já faz muito tempo, já com a M7 Digital, né? E a gente é parceiro também a longa data, vai fazer 10 anos já. Porque a gente tá falando de Airsoft, a gente tá no momento histórico, mas eu quero que você vai contar pra gente da M7. Você vai contar da tua vida também, né? Não é só... Minha vida é um livro aberto. Então é isso, daí surgiu esse Eles Adoram. Então às vezes quando nós estamos aqui conversando tal, cara, ele vem, pensei em fazer tal coisa que eu falei, cara, isso aí eles adoram, cara, eles podem fazer que eles adoram. Porque você me contou aqui, você me contou do Torre, você me contou da loja, mas a gente ainda não chegou no Fábrica. Fábrica foi a história do Jackson, daí então, né? Daí, com o Jackson trabalhando com a gente com a loja aqui, ele pegou e ele reconheceu que não tinha como ele tocar. Ele falou assim, Rafa, não consigo acompanhar financeiro, porque ele tinha uns problemas familiares dele, pessoais dele, voltado a finanças, né? Gente boa, gente boníssima. A história do Jackson comigo, se eu ter que contar a história, você não acredita. Mas é uma história bem forte, assim. E daí ele chegou pra mim e falou assim, cara, não vou aguentar. Não tem como eu acompanhar financeiro, trabalho com a loja. Então ele preferiu ficar na loja fixo, ganhando o que ele ganhava na época, já relativamente bem, né, pra ele, pra idade dele, do que ele tentar surfar a onda do campo, esperar vingar, sangrando o salário dele daqui, porque era uma sociedade, né, é uma sociedade. Então eu falei, cara, beleza. Fui lá e paguei a parte dele, na época, com armamento, com a grana que a gente rachou de entrada e tal. Eu paguei pra ele, paguei um valor até a mais pra ele, né, porque eu sabia a realidade dele. E daí ficou só eu tocando a fábrica lá por 2 anos e pouquinho. Então, porque em 2018, que foi Então, a fábrica tem mais de 6 anos. Eu tenho a primeira foto, lancei até esses dias no grupo lá, no Instagram. Acho que foi de 18 para 19. Daí eu fiquei 19 inteiro e 20 quando estourou a pandemia.
Daí eu saí. Foi bem isso. Pandemia. Entendeu? Daí foi a época que eu vendia o ponto da fábrica. Porque a gente ficou meio perdido, ficou todo mundo meio... O que tá acontecendo? Parou tudo. Ninguém podia... A gente, claro, a gente jogava, mas só jogava joguinhos pequenos e não clandestinos, escondidos. Sim. Mas a gente era... A gente nunca foi no clandestino escondido. Não, pior que eu tinha parado. Bem na época da pandemia eu parei. Então, e daí, quando a gente montou o nosso podcast, foi assim... A gente montou junto, eu acho, na verdade. Foi, porque, cara, a gente... Foi 21 que eu montei o meu. A gente não tá falando de Airsoft, a gente não tá mais vendo Airsoft, a gente não tá mais vivendo... E era todo final de semana a gente vivendo. Todo mundo junto. O que tá acontecendo? A gente em 2021, a gente teve esse lapso de discutir de como que vai ser, em 2021 a gente começou. Por isso que o primeiro que eu fui atrás foi você. Isso é outra história, que você não quer nem tocar no assunto. Se eu falar umas verdades que você tem que cortar aqui, o YouTube não vai aceitar, vai derrubar. Foi você e o Alessio também. Porque eu conheci o Alessio lá no Arena Tuba. Pô, os caras chegaram lá, uma equipe toda montada, produzida, fardamento... Uniformizada, né? O Alessio, quem sugeriu pra ele na época montar uma equipe fui eu, ele me xinga até hoje. O Alessio era meu cliente da Torres, cara. Ele uma vez lá, ele, as duas filhas dele, as gêmeas, e mais a Josi. Chegaram os 4 lá, tudo fardadão, tudo montadão e tal, né, boinazinha dele, tudo... E as meninas eram pequenas ainda. As meninas eram um toquinho. E daí eles foram lá e jogaram, ele começou a profissionalizar também. Na nossa época, esse aí eu tô falando pra você, de 2000 e... Quando eu comecei a jogar aqui no campo, aqui na C, foi 2016, se eu não me engano. Foi o primeiro aniversário da compra em 2 anos, que teve o patch, porque o primeiro ano o Danny fez lá, na época que era território hoje em dia, né? E ele veio pra cá. Eu comecei a jogar já em 2016. E 2015 pra 2016, se não me engano, a gente já montou a Torres. Foi algo assim. Não vou me recordar de cabeça. Tem que olhar no celular as datas ali, senão não vou me lembrar. Mas se a gente mentir também não tem problema, ninguém vai Não, saber. não. Se ele não sabe, Não ninguém lembro, vai saber. não lembro. Se você não lembra, ninguém vai lembrar. Então, e daí o Alessio começou a frequentar o campo lá, Torres, na época. Daí eu falei pra ele, nesse tempo, nessa época, você vai se recordar, tinha muita equipe. Tinha muita equipe. Todo mundo juntava a panelinha, vamos formar uma equipe, vamos. Daí a gente chegava aqui no sabadão, aqui, cara, o Dani sofreu, o Dani e o Padula sofreram com o time. Eu sofri lá na Torres com o time. Mas todo mundo queria ser time. Rixa. Todo mundo queria ser time. Briga de família? No meu tempo lá era, equipe 9, G-Shot. Que era do Arena Tuba. Do Arena. Os meninos da Hatch. Tem uns povos ainda que são cara, que ainda não largaram o James Shot. Cara, tem muito. O Elton apareceu esses dias lá no campo lá, trocou uma ideia. O Rafael Franco joga até hoje também, ele era do James Shot. O James Shot mudou de nome depois, se não me engano. Não lembro. Então, cara, no nosso tempo era muito. Eu era da BSW. E tava iniciando também os youtubers. Sim, lembra? Sim. Tinha um da James Shot que era o famosão, ele dava até aula. Aula, dava curso. Tem um vídeo deles saindo dentro do rio. Mulheres do Fantástico, garoto do Fantástico. Juro, os caras fizeram Eu peguei essa época. Lá no Battlefield. Eu montei a BSW junto com os moleques na época, que era eu, o Níquel, o Thiago Gomes, o Hudson, o irmão dele, meu irmão, meu cunhado, a gente montou, cara, BSW, Black Sheep Warriors lá, né? As ovelhas negras lá. Cara do céu, tinha outro Black Sheep lá em São Paulo, cara, os caras mais cagaram nas cabeças, tinha que trocar de nome, cara, foi feio, coisa de moleque na época, cara. E hoje em dia não se vê mais isso, equipe mais em campo, a galera se junta e tal, mas são bem poucos. Tem uns meninos aqui que estão jogando aqui agora ali. Pós-pandemia. Pandemia afastou. Mudou, né? Afastou. Outra coisa assim, que me deixou muito surpreso e assustado, isso pra mim foi bem assustador, na verdade, porque assim, eu tinha um nome bem legal pro Airsoft, né? Loja aqui, Torres lá, fábrica lá. Você era um dos pilares. A galera me conhecia muito disso aí. Quando eu voltei agora, que a gente fez a reinauguração da fábrica, reinauguração, pode dizer, com a gente agora no comando, né? E agora o Alessio entrou junto comigo na parceria, né? Ele que me fez esse convite pra estar junto. Nesse recomeço da fábrica, quando a gente foi fazer o primeiro jogo aberto, cara, deu 120 pessoas. Cara, uma galera assim, tal. Eu falei, beleza, tal. Cara, quem que é do tempo da fábrica aqui, do meu tempo? Ninguém. 2 pessoas ergueram a mão. Eu falei, caraca.
Eu falei assim, quem me conhece no Airsoft? Ninguém me conhecia. O Zé, ele tem uma teoria. 2 anos. O tempo de vida do jogador de Airsoft é 2 anos. Tem um... Ou ele desaparece, ou ele realmente persiste. Ou ele gosta mesmo. Mas é 2 anos. Então você veja, você ficou 2 anos afastado. Foi mais. Mas. Eu fiquei foi 5 mais anos afastado. 2020, Fiquei 5 anos. 2021. É. Eu tô aqui todo sábado na Company por causa da agência, devido ao contrato que a gente tem com a Company, né, prestando serviço pro Douglas, mas Então, eu não, como- mas não como operador. Isso, né? não Não isso que eu como digo. operador. Mas você ainda tá no Airsoft. Mas você vinha de uma atividade constante e de repente Parei. Todo A mundo gente só parou, via- na verdade a pandemia parou todo mundo. parou. Mas 2 anos. Por 2 anos na pandemia, eu já não voltei. Então, quem iniciou nesses 2 anos, Eu mas por conta da loja também. também. É. Porque ela também teve loja em shopping. Sim. Aí você pega esse povo de 2 anos, aí vem um povo de 2 anos que vem da onde? Videogame. Ficou internado em casa na pandemia. E começou a consumir o quê? YouTube. Começou a consumir quem? Os caras de fora. Porque a gente não tinha nenhuma... Não tinha player, não tinha jogador. Sim. Não tinha, antes não tinha A gente referência. não tinha referência. Hoje, a gente tem poucas referências. Sim. A gente pode trabalhar aqui em RAM. Sim, tá bem legal, tá bem... Entende? É um cara que tá realmente indo, jogando e mostrando. Sim, Então você tá vindo já com uma outra geração que vem por conta e atrás do RAM. sim. Você era um cara que as pessoas iam pra lá por conta de você. A galera gostava, cara, a gente fazia um trabalho legal. Tanto a Company, né, o Danny nunca parou, né, então assim, a gente vê o movimento, a gente sabe disso. Então assim, é um trabalho É que constante. o DN, ele tá em um outro patamar, né? Total. É, o Danny, assim, ele se fortaleceu, ele falou uma palavra, um pilar, com certeza, ele, a Company hoje. Eu gosto muito do Lucas, da Área 51. Cara, o Lucas é um cara sensacional, também. cara nunca Como fechou as empresário, portas. como... Total, o cara é pra frente pra caramba, tem uma Tanto mentalidade que a aberta. 51 tá lá ainda, né? A Área 51 tá lá e foi a primeira, né? A Área 51 deve fazer uns 15 anos que deve existir, eu acho. Não tem nem Teve ideia de agora, quando. foi o aniversário... Foi 16, não foi? 16 Esse eu anos? não lembro. É, eu ia Teve falar, deve fazer uns aniversário 15 agora, anos. Não lembro. É, foi quando Então, foi. assim, a Área 51 foi o primeiro campo que eu fui jogar, né? E o Lucas, ele tem um problema lá que a gente fala, assim, internamente, brincando, que a galera não fica lá, né? O forte dele não é o jogo aberto, o forte dele é o joguinho fechado. E é Isso. onde tá o dinheiro também pra ele, né? Ele pensando com business também, é onde tá o dinheiro. A informação que eu tenho é que o joguinho fechado é o que rende pra todo mundo. É o que rende. Então, assim, só que por mais que você não veja a Área 51 por aí espalhada, a galera comentando de jogo aberto ou falando tal, cara, o primeiro jogo da maioria das pessoas que eu conheço é na Área O 51. pessoal começa a jogar de kit lá. Lá, e e depois acaba que pega procurando. gosto pro negócio, daí, vou conhecer a Company, daí vou conhecer os outros campos, entendeu? Então, assim, Eu fiz o fluxo contrário disso aqui. você veio aqui primeiro? Cara, Não. Eu joguei na fábrica Primeiro primeiro. fábrica. primeiro foi na fábrica? Fábrica. Olha aí. Vamos lá. Eu tava no Atuba, ali no Atuba. Certo? Então a gente ia lá. Aí o pessoal do BOP. Tá. Bote. Equipe Bot. Equipe Bote. Ah, e tem até hoje. Tem sim, existe até hoje. Aí eles me chamaram. Pô, lá na fábrica era o Bot, os Madruga. Lembra? Ou se eu lembro, todo sábado, Aí- todo domingo. Então, daí eles me chamaram pra ir com eles pro Fábrica. Uhum. Cara, foi o meu primeiro contato com mato. Pra mim foi espetacular. Aí quando eu conheci, alguém me chamou pra vir pra cá. Tá. Cara, desculpa, mas eu realmente me apaixonei por esse espaço. Não tem como. Não tem Esse ecossistema que eles têm aqui no Company é difícil de você Sim, encontrar. sim, a estrutura que o Danny criou, né? Só que quando você pensa em fábrica, você começa a pensar assim, cara, eu tenho desafios ali que eu não tenho aqui. Sim. Aqui eu não vou me sujar, aqui eu Sobreviver também. Eu né? gosto de não é? Então assim, sempre quando eu tenho oportunidade de ir pro fábrica, Uhum. não vou mentir pra você, eu vou. Aí na pandemia, o BES fez, lembra do jogo do BES? Esqueci o nome. Joguei o Cracóvia lá, não é Cracóvia? Tercov. Não é Tercov. Esse já não tava Tem um online. Não, você não Esse tava, você não Esse tava. já não tava online já. Por quê? Porque eu acho que o Fábrica, ele tem um perfil pra Milsim, por mais que a piazada dobre o nariz pra Milsim, que ele é perfeito. A galera tá gostando pra caramba, cara. Eu tô feliz Que jogo pra caramba. comissão. Aham. Vocês estão fazendo, né, nos sábados. Sabadão, a gente tá fazendo nos sábados, aí a gente começou, na verdade, né, é um falecido jogo do 4 Dias de Guerra, né, que eu ia fazer uma novelinha,
de 4 dias, né? Então eram 4 jogos, né, na época. E só que foi bem na transição que eu saí. Então eu fiz o primeiro jogo, cara, foi alucinante. Um que trabalhava muito com a gente aqui, era meu rangerzinho da Torres, tudo era o meu bracinho direito, era o Gabriel Honorato. Não sei se a galera lembra que era. Eu lembro dele. Ele fotografava tudo. Veio trabalhar comigo na agência com a gente também. Daí ele saiu daqui, foi pra Londrina e montou uma agência lá. Hoje em dia ele tem uma agência de marketing também lá em Londrina. E Eu converso com ele só pelo Instagram. a família dele é de lá, daí ele voltou pra lá. O Gabriel era meu braço direito. E, cara, ele me ajudou muito a montar a história e tal. A gente fez o primeiro jogo, foi alucinante. A galera, pô, tipo, porque a galera tá acostumada com o forfã, né? O forfãzão chega ali, dá um nome, põe a faixinha. Atira, morre, volta, bate lá e tal. Quando a gente fez lá a primeira vez, colocamos médico, colocamos engenheiro, colocamos armeiro pra travar as armas. Missão mais elaborada. Missão com tempo pra programar. Então, tipo assim, pô, você vai ter que subir o 3º andar, lá, hastear a bandeira lá às 10 e tanto da manhã. Então, assim, existia uma organização, existia um 01 de cada equipe e tal. E, cara, a galera se apaixonou. Só que eu fiz o 1 e daí nessa transição... O primeiro episódio da saga ali eu fiz e saí. E a galera cobrou muito o abençoado que assumiu a bronca depois lá. Cara, ele fez... eu não sei da história. Tá, mas fez uma cagada que... Não sei o que aconteceu, sinceramente, mas assim... Que todo mundo falou que fez uma cagada e perdeu isso aí. As pessoas começaram a ir embora. Porque eu vou te falar, eu como jogador de Airsoft, tem dia que eu quero conforto, dar tirinho, morri, pôr respawn e volto. Mas tem dia que eu quero ter que pensar. Sim. E não queira, missão, a gente tem que pensar. Tem que planejar, né? Não é só entrar lá, dar tirinho no amigo. E quando a gente fez esse retorno, foi um jogo do BES, não foi um jogo do campo. Do campo. O Vocês BES organizaram o jogo. o BES só usou o campo. Sim. Tanto que na época, quando ele fez, eu já tinha pensado em mais 2 jogos de Milsim. Teve mais Fábrica. 2 lá, eu acho, ou mais um lá que o BES fez. O BES não fez, mas daí... Um que foi de dia e um que começou de dia e terminou à noite, né? Isso. Foi que a gente jogou junto. Isso, a gente jogou junto. Que a gente fez um squad nosso, Carol, Zé, Alex, eu... tinha mais alguém? Tinha mais umas 3 pessoas que a gente... Que era um squad pequenininho. Tá. Né? E eram vários squads. Foi massa, muito massa o jogo. Então eu digo pra você assim, eu vejo o Fábrica hoje com um perfil para jogos elaborados em que a gente tem que pensar. Tá. Mas mesmo assim, o joguinho de domingo, que é o nosso culto super religioso... divertido, cara. Tá super divertido. Cara, foi muito massa. A gente foi agora, claro, que era um jogo evento também, né? Aniversário de 6 anos. Só na o contagem. Jogou. O Alex jogou. Na contagem do Valentim, só para deixar claro. Não tem como... eu lembro que você me zoou quando eu invadi aqui semana passada, você falou assim, na contagem do Valentim deu 6. Eu falei, não, tá aqui, ó, porque assim, a fábrica Airsoft quem batizou fui eu. Né? Na época fui eu que batizei, porque era uma fábrica de papelão antigamente lá. Sim. E tal, era um Airsoft a tubo e tal. Então eu batizei como fábrica Airsoft. Eu desenhei a logo na época, o escudo, quem fez fui eu desenhei mesmo. E daí ficou. E se postergou e continuou o nome e tudo, e assim foi. Como que eu ia fazer uma reinauguração do campo agora, ou vou comemorar 1 ano daqui tanto tempo se a fábrica já existe? Ela já existe. Entendeu? E eu tenho pet de aniversário de 1, 2, 3, 4 e 6. Olha. Do 5 eu não tenho. Fui procurar hoje no meu painel. Do 5 eu não tenho. Coca-Cola, eu nunca vou me render aos marketings. Não, aproveita. Vai que, né? Vai que pinga, né? Tem que pingar. Eu tô tentando... Fechar em uma. O Red Bull. Pra fazer apoio. Então foi esse processo, cara. Daí a gente pegou... no processo de eu sair do campo ali, nesse processo do Milsim que a gente tava falando ali, eu saí porque eu tive alguns problemas... Não tinha problema, eu tava com outro projeto. Na época da fábrica eu tava com outro projeto. Já tava ensinando o teu podcast de... Não era podcast. Podcast foi um... Cara, essa história aí, posso falar? Claro. Tem tempo? Tá de boa? Deixa eu ver. Bora. Pode ir embora? Vai embora? É que eu não sei se vocês aqui tem um podcast que é limitado a live, 1 hora. 1 hora. A live 1 hora, o podcast e toca o pau. Porque se a gente passar, a gente corta e daí a gente continua gravando pra próximas, daí tem conteúdo pro ano inteiro daí. Então vamos embora, que eu gosto de falar. 2020, na pandemia, eu vendi, na verdade, o ponto, negociei o ponto ali, não recebi até hoje. Né? Meu Pix é o meu número de celular, se quiser me pagar. Continua o mesmo ainda.
eu não recebi, né? Eu recebi metade do que foi combinado, porque daí estourou a pandemia. Em fevereiro eu fiz a negociação, em março estourou a pandemia. A Carla estava grávida da Gigi, da minha segunda filha. Tava a previsão dela para nascer em junho, ela nasceu em junho mesmo. Só que o que aconteceu? Eu fui montar uma loja de motocross com meu cunhado na época. Então, Não cara. sabia dessa história, não. Acho que É, foi por conta daquela resposta que você me deu. Isso, eu venho. Né? Aquela resposta. Eu vou mandar o print, eu quero que você poste. Já que você fizer montagem, não é ao vivo. Você coloca Coloca ali, né? a minha brabeza com os emojis dando risada pra você. Eu negociei o ponto porque eu vendi um carro que a gente tinha, eu vendi a minha moto de cross, vendi o campo e negociei mais umas coisas minhas pra injetar dinheiro na loja. Então a gente começou a comprar peças de moto, de motocross. Você queria se reinventa, montar um showroom. É que eu sou do motocross desde 2007, né? 2007, 2008 eu comecei na Mais adrenalina antigo lá. Que era Antes meu... do Airsoft Antes ainda, do né? Airsoft. Airsoft, na verdade, surgiu como negócio. Comecei a rentabilizar mais rapidamente. Em 2007 comecei a trabalhar na adrenalina de vendedor. Em 2015 eu saí para poder montar a minha loja online, né? Eu peguei e montei minha loja online de cross. Comecei a vender legal. Em 2016 surgiu a oportunidade da Torres e começou a engolir o meu faturamento do cross. Tá. Deixei minha loja de cross de lado. A MX7, na verdade, era uma loja de cross, né? Antes de virar agência, era uma loja de cross. Existe a MX7 Motocross e a MX7 Digital, que são duas... Eu tenho o CNPJ aberto até hoje. Isso é Cross. verdade, mas não existe mais. Vendo até hoje, cross. Mas eu não representa Não, nada do meu só- faturamento. ah. Hoje não representa nada do meu faturamento. Eu patrocino um piloto, o campeão paranaense hoje de velocross aqui do Paraná, no caso o Zerbato, né, o campeão paranaense. Ele é patrocinado pela loja, eu forneço peças pra ele Porque o tal. nome, porque eu lembro do nome, eu não sou desse universo. também não É que sei. MX na verdade é motocross, né, nos Estados Pode Unidos. ser isso. Mas Entendeu? MX7, não, eu lembro O do nome. 7 é meu número Pois é. pra tudo. Pra tudo. Tudo que você for ver, você vai ver que meu número da minha moto é 77, o final da placa do carro era 7, 77, é tudo 7 na minha vida. E daí em 2016 o Airsoft tomou conta do meu financeiro, começou a Torres começou a gerar muito mais demanda, mas começou a me retornar muito mais dinheiro que a loja, eu deixei a loja mais em stand-by e em 2020 eu decidi que eu queria voltar pro cross, eu queria voltar pra loja, porque surgiu a oportunidade de a gente pegar um ponto e montar a loja, né? Então eu vendi tudo isso com a Carla grávida e pau, porque eu dava treinamento de vendas de manhã, das 9 ao meio-dia, para uma empresa. A Carla tinha coisa de 8 ou 9 empresas dentro da agência, tava bem começandinho, versão da MX Digital. E Vocês trabalham juntos hoje. trabalhamos juntos hoje, aham. E daí a gente, falei, cara, vou vender tudo, o meu salário do meu treinamento de vendas supre a gente, mais o salário da Carla, da agência, juntando os dois, a gente consegue trabalhar, viver legal, de boa, até a loja Começar Até a começar viver. começar. Em março estourou a pandemia. Eu não tinha como adivinhar, Em né? abril, Cara, isso foi um troço que... É. meu cunhado desistiu do negócio. Desistiu de montar a loja comigo. Ah, Desistiu. mas se não chegar a abrir. A gente montou tudo, depois eu mostro foto pra você. A gente montou tudo. Piso, pintura, canaletado, espelho, tudo. Só que estourou a pandemia. Então a gente não poderia abrir ao público porque Pra não não ter público. É que não tinha. Público tinha. Porque na pandemia todo mundo andou de moto. Todo mundo do cross andava de moto. Todo mundo. Os caras iam fazer trilha terça, quarta, quinta-feira. A livre. É. A livre. Entendeu? Só que eu não poderia abrir Abrir a o loja. estabelecimento É. porque não era de. Tava bem naquelas. Essencial. Não era item essencial, né? Não era coisa essencial. Junto com isso, que o meu cunhado desistiu, no mesmo dia também, que isso é uma coisa que só Deus vai explicar. No mesmo dia que o meu cunhado desistiu de vender, de montar loja, eu fui dispensado do meu treinamento de vendas da Sudamérica, que eu dava treinamento de vendas para 150 vendedores. E o cara me dispensou porque foi todo mundo para home office. Então eu não tinha gente para dar treinamento. Pô, mas esse treinamento online... Bom, E daí a Carla, com 8, 9 clientes na pasta dela na época, perdeu 4, 5, porque a primeira coisa que os caras cortaram foi a gente, né? Então ficou clínica veterinária, que era 24 É o que tava horas abrindo, e né? tava funcionando na época. E coisa de estética a gente perdeu, academia a gente perdeu. Eu sei que a gente perdeu, eu sei que a minha renda de X mil reais caiu pra tipo coisa de 3 mil reais, 2 mil, 3 mil reais na época.
Com uma criança já, Com esposa uma grávida. nenê, o plano de saúde da Carla era o Sul América, eu gastava R$ 1.200 de plano de saúde pra ela por causa da gravidez, por causa do... Como que fala o nome lá? Da gestação? Lá? Como que fala o nome? Tem que ter obstetrícia, tem que ter... Tem que ter. Tinha um negócio lá com quarto e tal, então eu pagava mais caro. Cara, eu sei que foi assim, aí eu fui do luxo ao lixo, assim, em questão de 5 meses, assim. Daí a Gigi nasceu, não sabia o que ia acontecer por causa da pandemia, não sabia como que ia ser, não... Isso é loucura, cara. Tal. Em setembro eu tive minha primeira crise, deu uma crise de... Travei o disquete, deu tela azul, tive que dar Ctrl Alt no hospital. Que isso, Valentim? Sério, cara, foi no dia que o Rubão faleceu. Foi no dia que o Rubão faleceu. Aliás, foi um dia sinistro. Foi sinistro. Foi um sábado sinistro, assim. Chegou sábado de noite, cara, eu tava dormindo. Meia-noite, 1h da manhã. Falta de ar, e eu parecia que tava sendo enforcado aqui. E o Rubão tinha infartado. E eu, gordo, comendo tudo errado. Tô infartando também. Na hora, linkei uma coisa com a E outra. era uma crise de ansiedade. Uma crise de estresse. Era um pico de estresse com ansiedade. Porque daí o provedor da casa, tava sem prover. Não tinha salário mais. Eu não tinha mais o campo que me dá dinheiro. Não tinha mais o treinamento que me pagava o salário fixo. Não tinha mais bens para vender. Tava tudo em peça, um monte de caixa em casa com um monte de peça que eu já tinha comprado para montar a loja. Não estava recebendo o dinheiro do campo, que tinham combinado de receber pingado, parcelado, não estava recebendo também. Tive que vender nosso outro carro para poder pagar os boletos que eu tinha de peça para frente. Então eu perdi meu carro para conta, literalmente, perdi o carro para conta. O pai da Carla tinha falecido 1 ano atrás, nesse período, né? Tinha falecido na época, ela por direito tinha um Uno lá, que ficou com meu cunhado também. Meu cunhado deu o Uno pra gente pra poder... Entregou, na verdade, porque já era por direito dela, entregou o Uno pra gente usar. Em 2 meses a Carla dirigindo, ela conseguiu capotar o Uno. Ela tombou o Uno, porque eu não peguei naquele carro, por questões pessoais minha com ele, na época dessa desavença da loja. Eu imaginei. Até hoje eu não sei o que aconteceu e também não quero saber. Mas a Carla pegou o carro também, tombou o carro, com nós 4 dentro, a Gigiquinha, bebezoca. Então assim, cara, desandei. Foi hoje que a gente conseguiu se erguer, legal, assim, que graças a Deus a gente conseguiu se estabilizar, mas ralando. Então foi a minha história, assim, foi minha história de vida, na verdade. Como você sumiu dos nossos olhos, a gente não tinha mais notícias. Bonito isso. Você viu, cara, né? obrigado. Você viu? Muito fofo Porque essa. as notícias Sabia que que a gente... tava no motocross, né? Isso. Mas não via mais. Daí eu não montei via o podcast. mais contato. Foi daí que eu montei o podcast. Eu tinha uma renda de quase R$2.000 no podcast vendendo pra patrocinadores. Porque você tinha ainda como sustentar uma loja pra manter... A loja, na verdade, assim, falar bem a verdade pra você, Online. é uma loja online, mas eu desanimei muito da loja. Cara, como que eu posso dizer assim? Sabe aquela menina dos olhos? O teu sonho de ter, meu sonho é Sim, ser, meu sonho, só que você tá ali, ó. E bate você, daí você vem imposto e você não vende, você compra errado, você não consegue acompanhar o ritmo do mercado, porque eu era muito pequeno, né? Então eu sou muito pequeno em relação ao motocross hoje. Um estoque bom de motocross hoje, a gente tá falando coisa de 5 milhões. Por que a MX-7 não patrocina um jogador de Airsoft? MX-7 Cross? Porque ela patrocina hoje um piloto de Mas pensa ela motocross. Se criar a MX-7 Airsoft. Não. Pensa. Já tive loja, não quero ter mais. Já tive... Patrocinar um jogador de Airsoft. Não. Um iniciante. E a gente põe ele na motinho ainda aqui dentro. De moto ainda, né? De moto, fardado de moto, né? Não. Fuzil nas costas, Hoje a sombra. gente tem um patrocínio já fixo com o Matheus. O Matheus, além de piloto, ele é professor de motocross hoje, né? De motocross, velocross, enduro. E então ele tem hoje 30 crianças, porque ele nichou o negócio dele, então tem 30 crianças que ele dá aula de motocross. Então assim, a meninada pega a peça comigo, sabe? Então tipo, hoje eu patrocino ele. Sim. Mas você tem um retorno. Mas tem um Isso. retorninho em volta dele ali que às vezes precisa de peça e tal, a molecada pega comigo. Mas isso é um... Rafa, precisa de tal coisa. Vou lá, pego o fornecedor, repasso. Você tem os contatos. Total. Tenho o CNPJ aberto até hoje, tudo certinho. Então faço isso, mas nada profissional mais. Hoje o meu foco hoje é a agência. Agência. Vamos falar um pouco da agência? Explica sobre a agência. Vamos contar o que é a MX-7. Como surgiu? A MX-7 Digital MX-7 Digital. surgiu na fábrica. A fábrica
precisava Porque de... o puta de um trabalho que você faz com company. Desculpa, Amém. pronto, falei. Amém. Não, Então, eu sou teu fã, meu amigo, desculpa, independente. A galera não sabe, mas todos os patches da C é a gente que desenha, é dentro do escritório que a gente desenha, todas as publicações, As artes. Tudo tudo vocês que fazem, né? dentro do escritório que a gente faz. O que é o nosso problema? Nosso agora, porque eu também tô no mercado de novo. Arma, bomba, munição, tudo que não pode ser falado na internet E nem mostrado. é proibido. Nem né? foto, né? Nada. Não pode. Hoje o robô consegue pegar a silhueta da arma e Nós prejudicar a tivemos gente. dois bans já por conta. É um nicho ruim de se trabalhar online, tá? E daí, na época, eu precisava fazer o nome da fábrica, né? Peguei um campo novo, a torre já estava consolidada, estava legal o movimento, e eu precisava de um movimento na fábrica. E a Carla começou nessa folia. Falei, a Carla estava grávida, né? Então eu falei assim, Carla, eu preciso da tua ajuda. Mas ela já estava nessa área de marketing digital. Nada, a Carla é biomédica de formação. Cara. A Carla é biomédica, a Carla trabalhava no laboratório. Daí eu tirei ela do laboratório, né? Tirei modo de dizer, porque ela tava dando Vou te dar uma nova vida. Não, ela tava tretando. Tipo assim, eu e a Carla a gente se conhece há muitos anos, né? Namoramos, noivamos, casamos, fizemos todo o processo certinho ali. E a gente se conheceu há muito tempo. Eu conheci a Carla quando a Carla tinha 16 anos, eu acho. Se não me engano, 15 para 16 anos. Ah, foi agora. Se eu não me engano, foi agora. Hoje ela tá fazendo 21, né? Daí, então eu conheci ela muito Ela vai ficar novinha. feliz com isso. Vai ficar. Mas se ela for fazer um cadastro hoje, ela vai falar que eu tenho 25, 26 anos. Ela nunca fala a idade verdadeira, porque ela não lembra mais. Ela só Eu acho que 26, né? E vai embora. Eu também não lembro. E daí a Carla, ela começou a me ajudar. Ela começou a brigar muito comigo por problemas do laboratório. E a gente nunca brigou. Eu falei assim, Carla, tá assim, é treta do laboratório. Não, porque eu não aguento mais aquela mulher. Eu falei assim, vem pra casa então, vem trabalhar comigo. Trabalha comigo. Daí ela assim, não, mas e o meu salário? Eu falei assim, cara, qual que é o pior cenário? Né? A gente tava com um apartamento na época. Eu tava ganhando relativamente bem no campo. Falei assim, cara, passar fome a gente não vai. Tá tudo bem, vem pra casa trabalhar. Daí foi quando ela largou o laboratório e começou a me ajudar nas postagens. Então ela fazia lista de jogo, ela fazia fotografia do campo, que daí ela tinha curso de fotografia, e ela fazia fotos de newborn na época. Ela saiu do laboratório para fazer fotos de newborn. Então ela teve que fazer, ela fez acho que 3 ou 4 cursos de fotografia, né? Eu falei assim, cara, eu preciso de fotos no campo, vai tirar foto no campo, né? Então ela começou a fazer foto no campo pra mim. Ó, preciso montar lista, preciso montar os negócios. Começou lá na fábrica fazendo isso. Fazendo isso. Na Torres, na verdade, ela já fotografava, né? Na Torres ela já fazia as fotos pra mim. Só que daí na fábrica, o que aconteceu? Numa conversa totalmente informal com o Marcel veterinário, o Chuchu, Casa Militar na época, ele falou assim, Rafa, quem que faz as postagens pra você aqui? Eu falei assim, Marcel, a Carla, eu e a Carla. Eu desenho no computador, porque eu tive que aprender a desenhar pra divulgar o meu próprio site, na época da MX7, né? Eu desenho e a Carla posta. Ela faz as escritas, tudo, não existia chat GPT na época, né? Então... hoje é mais fácil, A A gente gente tinha que pensar, mas a né? galera se ilude, mas a gente faz, até hoje a gente faz, a maioria dos posts a gente faz... Porque como a gente aprendeu a escrever, É. Por aí, por aí. Então, o Chuchu chegou pra mim assim, Rafa, quem faz pra vocês? É a gente. Quanto vocês cobram pra fazer da clínica pra mim? Porque ele pegou a Roots bem na época que eu peguei a fábrica. Foi. Bem na época. Foi. Mesmo junto nós pegamos. Daí eu falei assim, cara, quem faz é eu e a Carla. Quanto vocês cobram pra fazer pra mim? Você não tinha ainda, né? Falei, Marcel, eu nunca fiz pra ninguém. Ele não vê lá o preço que a Carla cobra e tal. Eu falei, Carla, ó o meu pacote, como que era o meu pacote na época. Ó o meu pacote como que É era. pior que o nosso? 5 posts por semana, stories todo dia, R$300. É pior que o nosso. Daí a Carla não tinha renda de social media. Ela tinha a renda nossa do campo, em casa, e mais as fotografias que ela fazia, né? Os ensaios que ela fazia. Daí eu falei, Chu, cara, dá pra fazer um 300 pra você, cara. Rafa, fechou, pode começar. Cara, sério, eu vou falar uma coisa pra você. Chuchu é um outro ser humano assim. Não, o Tem um Chuchu é coração foda. muito bom, né? Chuchu eu estudei com ele no estadual. Eu conheci ele Há muito tempo. fazem 20 anos que eu sou amigo dele, do Marcelzinho. Pelo menos 20 anos. E daí ele pegou e fechamos o Não negócio. enxergo nada aqui. Começar um problema, começar a palpar, né? Esse que é o problema, só enxergar não é problema. Esse eu enxergo. E daí e fechamos. Daí eu falei, fechou, beleza. Trabalhamos junto. Cara, deu 2 semanas, o filho da mãe me indicou pra mais um veterinário, que era padrinho da veterinária dele.
Ah, quanto você faz? 400. Não, eu já tenho cliente. 400. Não, pode fazer. Pum. Magia Animal, Clínica Veterinária Magia Animal. É nosso cliente até hoje. Tá com a agência conosco há... Deixa eu pensar agora. Vai dar... Foi 2018 essa conversa, se não me engano. Vai fazer 7 anos isso. Por aí. Então, assim... Ela... Daí virou isso. Só que esse cara da clínica veterinária, ele era sócio numa sociedade de cães pastores ali do Colombo, que fazem treinamento para pastor alemão, eles vendem pastor alemão puro, né, a linhagem mais top, tudo tal. Precisava de coisa também. Cara, eu sei que foi assim, ó, Um vai indicando pro outro. E se eu falar pra você que hoje a gente tá com 32 clientes na pasta, né, fixo. Um jeitinho de cuidar de nós, então. E assim, cara, eu vou falar bem a sinceridade pra você. Hoje eu tenho um cliente só que eu abri. Um cliente que eu bati palma e fui vender. O resto foi todos de indicação. Todos de indicação. Então ciclou muito a gente na empresa, entrou, saiu, indicação de um, indicação de outro, assim, tudo, mas sempre foi com indicação. Isso que foi o mais legal da agência. Então, assim, atualmente a gente tem essa agência, eu e a Carla. A gente se aventurou ano passado com uma distribuidora de bebidas. A gente precisava de um ponto a gente precisava contratar mais 3 pessoas pra agência e não tinha mais espaço físico onde a gente estava. E a gente pegou um barracão, que era do conhecido da prima da Carla lá, que tinha uma distribuidora lá, do ponto. A gente comprou o ponto dele, porque era um barracão bem grandão e o aluguel era muito barato. Daí abre 2 portinhas e junto. Daí eu falei assim, cara, a distribuidora dele é assim, vamos meiar, já que a distribuidora já existe e vende, vamos meiar, tacamos o pau na distribuidora aqui, a distribuidora vai pagar pra gente a nossa... Ou pelos aluguel. Vai pagar o aluguel, vai pagar luz, água, etc, internet, tudo. Se pingar mais, ótimo. Se não pingar e empatar, pelo menos tá pago. E a gente mete a agência aqui e vambora. Só que daí, cara, mão de obra pra distribuidor de bebida aí, que se alguém tiver distribuidor de bebida aí sabe o que eu tô falando. Não tem como. Molecada me roubando cigarro, me roubando energético. Faltava, eu tinha que ir sabadão trabalhar até as 2 da manhã. Assim, ó, café, restaurante, mão de obra tá... Escasso. Não tem. Então daí a gente decidiu fechar, porque estava perdendo. Então hoje a gente está abrindo um novo braço, um novo leque para a investidade digital. A gente está indo em outro caminho. Eu falei pra Carla, nós sabemos tudo do digital, né? A Carla tem um monte de curso de Google, de coisa, eu tenho bastante treinamento eu sou mais do comercial, né? Eu gosto de vender, né? Então eu tenho treinamento de vendas, etc, e a Carla é mais voltada para tráfego pago, esse tipo de coisa. E eu falei, cara, a gente tem tudo na mão. A gente tem designer na mão, a gente tem o social media junto com a gente, ele que faz Eu tenho conhecimento, tenho quem faça. Tudo. Daí eu falei assim, cara, vamos ficar na nossa área, só que vamos ramificar. Então, assim, hoje a gente está abrindo Abrindo não, né? A gente está montando junto uma parte gráfica. Então, toda a parte de cartão de visita, adesivo. Camiseta. A gente comprou as plotters agora de recorte, de impressão, para fazer adesivo, lona, flyer, panfleto, bannerzinho de lona grande para estabelecimento. A gente fez toda essa parte e agora a gente está entrando mais um pouco, dando mais um passinho agora aqui na parte de personalização também. Mas então, fica na área de vocês, né? É que assim, ó. É comunicação. A gente percebeu os nossos clientes, na verdade. Então, nossos clientes assim, Rafa, precisava de um adesivo e tal, e eu indicava os outros, sempre indicava os outros. Isso. E fui me meter a besta pra vender Coca-Cola. Né? Então, tipo, falei, cara, falei, vamos vender nós isso aqui, que daí dá certo. Vamos vender a gente. Entendeu? Então, assim, a gente tá... Agora eu peguei agora essa semana, na verdade, parte de caneca personalizada, a prensa grande pra poder fazer... Eu tava com a camiseta, daí eu falei alguma coisa pra Carla, daí a Carla falou, a gente tá fazendo isso. Como assim eu não tô sabendo? Mas agora, é agora. Pra você ter noção, a gente fez até agora... Até agora a gente fez umas 10 camisetas até agora. Os bonés da Company, quem fez foi a gente ali, ó. Aqueles bonés estampadinho da Company aqui do aniversário de 10 anos, quem fez foi a gente. Mandar um abraço pro amigo Dani, que Dani foi lá em casa, era meia-noite com 22 bonés. Ó, é pra amanhã. Isso aqui é pra amanhã. Mas hoje que ele comprou também de um dia pro outro, não foi? O cara entregou pra ele tarde pra caramba. Tô zoando com ele, mas o cara entregou tarde pra caramba pra ele. Daí a gente tá fazendo salinha. Então, assim, o nosso forte, atendimento digital, social media, então a gente vai gerenciar as redes, Instagram, Google, Facebook, tráfego pago, que é o nosso carro-chefe. E você vai agora cuidar do papo também, é isso? Podemos, o nosso contrato tá barato.
Nosso contrato é barato. Vai fazer proposta, né? É, não. E tamo aí. Então cara, minha vida basicamente é Porque essa. o papo quem desenha sou eu. Você que faz as artes? É. Aham. E... Mas vai dizer que não são boas? são. Ele quer terceirizar o negócio. Não é isso. Não. Eu posso até fazer, entendeu? Mas tá feinho já, viu? Posso falar uma coisa pra você, cara? A galera que vê a gente falando aí e tudo tal, não tem noção do que é fazer um podcast, cara. Quando eu fazia os podcasts, chamar, convidar, criar arte de capa, criar thumb, criar... Cara, é absurdo. É absurdo. E assim, ó. É puxado. Cruzar agendas. Total. E você ainda pega pega um horário bom, que é de noite, e pega a galera que joga Airsoft, que relativamente é mais tranquila. Eu tinha que coincidir data com piloto. Piloto de motocross, às vezes o cara tava aqui em Curitiba numa competição. Uma passagem dele. Então, mas a nossa... Que até você comentou, por que a gente não faz ao vivo? Então eu falei, justamente por isso. Então eu tenho que cruzar as agendas para manter o meu ciclo de toda quinta-feira eu solto uma entrevista. Entendi. Só que a gente voltar ficou... ao nosso ritmo, né? Que antes entende? era assim. Então, não importa quando eu grave com você. Sábado agora a gente vai gravar de novo. Mas eu já vou deixar preparado pra próxima. Próxima quinta. Porque a tua, a gente gravou hoje, eu solto amanhã. Show. Porque eu já eu já tava no ao vivo, no meu, eu gravava ao vivo, porque eu não tinha essa paciência. Eu falo pra vocês, isso aí pra mim é paciência, porque eu não tenho paciência pra... eu vou editar, eu vou cortar, e vai ter que cortar isso. E eu assisto tudo de novo. Quando, né? Como é fofocou E eu aqui, assisto tudo de novo. Então eu assisto, e às vezes é um troço bem bobo assim. Do nada eu tô rindo. Tá do lá, que a gente tá conversando. porque... É isso aí. Só que assim, ó, hoje eu não sei quanto tempo vai durar o nosso, mas os meus podcasts lá dá uma média de 2h30, 3 horas. Então, quando a gente começou... Já tive de 5 horas. Nossa. Quando a gente começou, a gente tá... 3 horas, lembra? Foi o nosso 3 mais longo, horas. 3 horas. É. Então quando a gente começou, a gente tava nessa. Eu falei, Zé... Não tinha um tempo, na verdade, né? Não tinha limite. Não. Eu falei, Zé, a gente tá com um problema. Porque a gente não tá com a retenção de 3 horas. A galera começa a ficar chato o papo, a galera Sai. Só que, o que acontece? Nessa 1 hora aqui, a gente conversou de muita coisa. Só que a gente tá aquecido, é 1 hora depois. Sim, que daí começa a fluir. Mas sabe o que eu fiz, pra ajudar vocês na dica? Eu fiz o podcast livre, 1 hora, 2 horas. Tinha gente que... isso é outro ponto, falta também que a galera não sabe também, mas tem gente que vem aqui, eu sou falador, né? Eu tô aqui Não fala. assim. Então você joga Airsoft? Aham. É a mesma coisa lá, assim, você começou com a moto? Honda. E só. Ou é sim e não. Aham. Você faz a pergunta, a pessoa... Sim. E Mas vira, aí tem gente que é tímida. e vira uma entrevista, na verdade. Tipo, você tem tal coisa? Tenho. Joga Mas isso no aqui? começo Joga. era No começo papo era entrevista, né? papo entrevista, porque era assim, ó. Eu vinha com as perguntas prontas. Teve gente que pediu pra eu mandar por escrito. O Chiro. Chiro pediu pra eu mandar por escrito. Deixa eu ver o que vocês vão me perguntar, né? Antes pra vir treinado já, né? E ele treinou. E quem foi o outro que treinou e daí a gente não fazia mais? Eu não fazia mais perguntas. Eu tinha o meu roteirinho do lado ali, porque eu tinha que falar às vezes os patrocinadores, dos pilotos e tal, mas eu deixava o roteirinho ali. Se caso eu pegasse uma bucha dessa e o cara não falar, daí eu recorria ali, porque eu tinha perguntas chaves pra fazer, porque daí eu tinha pelo menos 60 perguntas pra fazer. Mas depois que eu peguei a manha do podcast ali, tudo, cara, era um bate-papo. Por isso que eu falei pra você, Mas é que depende da pessoa que você vai entrevistar, porque tem pessoa que não fala, Não tem fala. pessoa que é tímida e não consegue falar. E é engraçado, né? O Rafa, a gente conversa... Rafa, já estamos nesse grau de Rafa? Vamos ter Rafael, que não fez amizade ainda por causa Tá bom, desculpa. do print que a galera vai ver aí. Esse aqui, ó. Em algum lugar aqui. Em algum lugar por aqui o print. Sabe o que eu faço com o Zé, né? Ele falou, o print vai estar aqui. E o outro tá embaixo. Eu já vi isso aí. Então, Rafael... a gente conversa. E tem gente que a gente conversa bastante lá fora. Mas aqui dentro trava, porque Na câmera acho que trava. tem câmera. O Adriano, vou te falar, o Adriano, que inferno entrevistar o que O inferno. Adriano, o doutor? Não. Da TK. Da TTK aqui. Ele é conversador, ele conversa com todo mundo. Chega aqui, ele... Travou. E não é... Tem gente que tem... A galera, na hora de se marcar, assim, não, cara, não gosta de sair, não gosta de câmera, eu tenho vergonha. Tem muita Mas você gente. viu que ela é pequenininha, a gente esquece dela. Dá uma... eu sou, já sou... câmera também. Você já Macaco tá velho. acostumado com Eu isso. sou macaco velho, isso aí. Eu Rafa. não importo. Vamos encerrando. Rafael. Voltando, só pra concluir. O que eu fazia? Eu baixava o vídeo, mandava pra um PA lá em Minas Gerais, ele picotava tudo pra mim e via todos os cortes. Que é aí onde tá tua retenção. Pensa nisso. Eu não posso falar.
Mas você sabe que dá pra fazer com inteligência artificial agora, né? Total, você joga no CapCut e ele faz Que sozinho pra você. loucura, gente. Eu pago o CapCut por causa disso. Eu também. Eu pago da agência, na verdade. Não é porque eu gosto dos efeitos que eles... Cara, aliás, sinceramente, o que é o CapCut? Eu assino o pacote Adobe há Eu também séculos, né? Também tem. Mas É que quando sai- profissionalmente vocês usam, né? Mas quando saiu esse CapCut, eu falei... 95 por mês, tudo mesmo. É. Você pega estudante também? Não. Minha filha. Ah, você pega... Tá no nome da minha Eu pego filha. desconto estudante também. Que é o pacote completo. É, o completão. Que não adianta. Daí um 300. tempo eu fiquei assinando só foto e... Só o Lightroom e o Photoshop. Uhum. Não valeu a pena. Então tem Premiere, tem o After Effects. Mas quando veio o CapCut... CapCut, patrocina nós. Não, pra mim ali, eu filmo os clientes, jogo nos modelos ali, pra mim faz sozinho, pau. Já é. isso. Rafa, estamos encerrando. Eu vou te agradecer muito. Desculpa que falamos de tudo menos da Airsoft aqui, falando da minha vida e não falamos Mas da era pra Airsoft. falar de Airsoft? Não sei. Essa é uma coisa que a gente... Mas Eu não essa é uma sei, coisa... só vim só. Não, mas essa é uma coisa que a gente falou assim, ó. Pessoas, você vai falar de Airsoft. Eu falei, às vezes a gente fala de Airsoft. Mas a gente quer falar da pessoa. É, a galera às vezes vê eu lá no campo, não vê o corre que a gente faz por... Não. Os tombos que nós tomamos por trás. É bem isso. Só vê os close, não vê Só o vê corre. o close. É isso aí. É isso aí. Sabe? Quer falar mais alguma coisa? O microfone tá aberto, a câmera tá Só aberta. quero convidar a galera pra ir jogar com a gente lá todo domingo, jogo aberto, das 9 meio-dia, todo domingão tamo lá. Faça sol, faça sol. Tem um evento agora, Robocop. Vai ter o evento do Robocop agora, dia 13, se não me engano, de abril. Confirma pra mim se é dia 13, Carol, que é domingo. Eu fiz a lista. A Carol é o nosso É, o relator. host, Só confirma Dia pra mim. 13, domingo. É dia 13, domingão. Então sim, vai ter o evento do Robocop. Convidar todo mundo pra ir lá prestigiar a gente lá. Aos sábados a gente tá fazendo os jogos do Milsim. Eu acho que a gente vai trabalhar a cada 15 dias, Desculpa. normalmente, tá perdoado. A cada 15 dias ali, um sábado sim, um sábado não, tá? Essa parte do Milsim, porque, cara, tem que escrever enredo, tem que escrever história. É eu que mais escrevo, trabalhoso. claro. O Alessio, ele é bom em um monte de coisa, cara, mas ele é ruim pra missão, cara. Se deixar o Alessio fazer missão, cara, a galera tá lascada. Ele quer fazer o avião bater no A torre. galera sabe a missão do Alessio. A missão do Alessio é complicado. Não, eu tô brincando. Mas é eu que tô escrevendo os enredos do Milsim, então provavelmente vai ser de 15 em 15 dias. Sábado agora é pra ter já que você vai lançar o programa amanhã, então depois de amanhã vai ter jogo lá, então Sábado. vai ter um grupo dedicado só pro Milsim. Entre no grupo lá, lista fechadinha, Eu limite sempre falei, aquele campo exige um jogo de Milsim, sempre. e promocional 20 pila, cara, pra esse sábado. 20 pila, é muito barato. Daí... sabe o que é o meu problema ali, cara? A galera ir conhecer. Esse é o meu maior problema. Porque assim, a galera tem... Retornar. mas é Milsim, E mas retornar. e tal. A galera tá vindo no domingão, tá legal. O movimento do domingo não tá igual 2019, né? Porque você tinha um público que já era cativo teu. 150 pessoas todo domingo. Mas Todo hoje domingo. nenhum campo dá tudo isso. Né? Pois é, isso me num assustou. Jogo aberto normal, Isso me nem assustou dá. muito, sim. Os meus domingos, quando eu passei o campo, era 120, 150 pessoas todo domingo, sagrado com a gente lá, sem evento, sem pet, sem sorteio, sem nada. 150 pessoas. Jogo. Todo domingo, jogo. Mas isso depois da pandemia, nenhum, hoje, na verdade, não hoje tem a isso. nossa média ali tá na casa dos 60, mais ou menos, 60, 70. Que pra mim tá muito bom, Tá porque nós bom. estamos com 3, 4 meses de casa, né? De novo. Então, pra nós tá muito Tá bom. bom. Que você tá tendo o público que tá começando, indo lá, Indo lá, mas tem o público que tá voltando pra você. voltando pro nosso atendimento, né? E a galera tá gostando, elogiando, eu não sei se são falsos ou não, né? Tô brincando. Mas a galera elogia bastante, graças a Deus. Nossos jogos, assim, em relação a problema, não tá tendo. Problema nem. E por mais incrível que pareça, nem com o Highlander a gente tá tendo problema lá. Tipo, que acho que do Airsoft é a pior praga que tem nos campos, assim, que prejudica mais. São dois, né? O Highlander e o... E o E crente. Tarzan. Tarzan, a gente mudou pra Tarzan. A gente aprendeu o termo Tarzan. Por que o Tarzan? Esse eu não sei. Que ele fica cantando. Não, te Ah, matei! O meu é o crente, né? Que crê que acertou, mas não acertou. Mas ele crê que a gente mudou acertou. porque os crentes brigaram com a gente que a gente tava usando o termo Não, da igreja em vão. Crente é quem crê. Se o cara crê que acertou, ele é crente. É. Então, a gente não tá tendo problema com isso, graças a Deus. Então, sim, tá tendo jogos legais. Já se criou uma famíliazinha nossa ali, a galera que tá indo todo domingo com a gente A ali. gente foi dos 6 anos, né? Vocês estavam lá com a gente também, não? Você viu o passeio que a gente fez, cara? Sim. A estrutura que você colocou de volta. Eu acho que deu trabalho trazer até escadas, você teve que reconstruir. A gente teve que refazer escada, fizemos rampa. A gente fez acho que mais ou menos umas 20 e poucas casinhas ali já. A gente vai fechar toda a parte da frente ali de casinha também. Só que tudo isso requer Tempo. caixa.
Caixa. Dinheiro. É dinheiro. Sendo bem real, sincero pra vocês, cada pallet que a gente paga ali é uma média de R$14, que tem que ser pallet bom. Velho, E cada casinha vai 18 pallets. Então é só você fazer o cálculo, 14 vezes 18. é culpa desses hippies que começaram a fazer móvel. Começou a fazer sofá de pallet. pallet. Antigamente era R$5, né? Hoje em dia a média de pallet bom assim que a gente pôs ali é a média de A gente 14, roubava na rua, pallet. 12, R$14. Então assim, pra fazer 20 casinhas, 20 vezes 18 vai dar 360 pallets vezes R$14. Dá uma média aí. O nosso cálculo ele dava uma média de R$8.000 em pallet assim pra investir. Só em madeira e a madeira e o problema. Só madeira, né? Daí mão de obra e prego, que também não é barato também não. Não, né? Não, daí mais ripão. Cara, a galera não tem noção. A galera não tem noção. E assim, é um A galera faz material conta, sabe o que a galera faz morre. conta? A galera olha assim, nossa, hoje deu 30, 40, 50 pessoas. Nossa, o lucro dele. vezes 30, nossa, o cara ganhou Acho que é tanto. tudo lucro, né? Põe no bolso hoje. Mas eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que cortar o mato, eu tenho que... Jardineiro, jardineiro 2 vezes por O semana. banheiro eu tenho que deixar funcionando. É isso aí. É uma puta uma estrutura. A gente ali, eu e o Alessio, até hoje, isso é bem explícito isso, a gente não pegou nada da fábrica e só tá colocando ainda. Na fábrica. Na fábrica a gente só tá colocando dinheiro. A gente não tem Prolabore ainda. A gente não dividiu. Ainda pegou assim, tem 2.000 no caixa, R$1.000 pra você, R$1.000 pra mim. Não. Amém. Todo domingo até agora nós estamos indo trabalhar. Amém, amém por causa do valor. Gostei que você falou, viu? Pelo menos 1.000. Num jogo. Não. Amém, eu quero! Recebo, senhor. Criançada, É isso é isso. Muito obrigado, Rafael. Prazerzaço. Prazer. Obrigado por ter vindo depois de Obrigado. Obrigado 10 por não anos. ter convidado o Zé pra não vir aí hoje, senão ia dar esse atrito. Eu fico A feliz gente por isso. ficou preocupado que vinha o Alessio e o Zé. O contrato daquele. Essa parte eu vou cortar, por isso que eu falei. Sério, você cuida. Obrigadão mesmo. Amém. Obrigado a vocês, obrigado pra galera aí. Comentem aí. E é isso aí. Vamos repostar isso depois. Amanhã eu mando o link já. Acho que eu vou soltar antes, eu vou nem soltar no horário. Bonitão, Bora. vamos conversar então. Bora. Primeira pergunta que a gente faz assim, Não ó. vai dar um boa noite, boa noite, boa noite? Tem que começar o programa. Cara, faz... a gente já começou isso, Mas já não tá gravando faz teve o quanto tempo? bordão. Mas o bordão é do Zé, faz 15 minutos que nós estamos falando. Só vou cortar a parte que a gente falou mal de quem não Então, precisava. mas assim, ó, dele. nós estamos falando mal de um monte de gente até agora, daí agora que realmente vai começar o negócio, não vai me apresentar, pra dar boa noite, fazer o negócio certo, cara. Calma. Ah, Você viu ó, como é que é? Não, se for pra começar assim, eu nem começo, daí eu já vou embora.